Oi, pessoas! Aqui é a professora Daniele de Ciências e esse é o nosso vídeo 9, correção das avaliações de primeira e de segunda chamadas. Lembrando, a avaliação de primeira chamada, ela foi realizada entre os dias 14 e 16 de abril. A avaliação de segunda chamada foi realizada entre os dias 22 a 29 de abril. Então, são essas que a gente vai corrigir agora em relação ao 7º ano. Aqui é a primeira avaliação do 7º ano, do primeiro bimestre. Você tinha que escrever o seu nome completo, sua turma. Questão 1. Os subsistemas do planeta Terra são fundamentais para a existência de vida no nosso planeta. São eles. Aí você tem que citar o nome dos 4 subsistemas terrestres na sua resposta. Todos os 4 subsistemas são litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera. No lugar de litosfera, também podia ser aceito crosta terrestre, tá bom? Na questão 2. A camada sólida, formada por rochas, importante para a vida dos vegetais e de várias espécies de seres vivos, é o subsistema chamado... camada sólida, formada por rochas, só pode ser a litosfera, sendo que crosta terrestre também é uma resposta aceitável. Questão 3. O importante registro da vida terrestre no passado é feita por marcas no solo, moldagem, inclusão em âmbar, conservação em gelo e por permineralização, isso é, transformação dos ossos dos seres vivos em rochas, que atingem a idade de milhares ou até milhões de anos. Esses registros da vida antiga são os fósseis. Questão 4. A hidrosfera é o subsistema essencial para a vida do nosso planeta. Por quê? Bom, a hidrosfera, como a gente sabe, ela é composta por água. Então, por que ele é importante? Ele é essencial para a vida no nosso planeta? Porque a água é uma substância essencial para todas as formas de vida. A ausência de água impossibilita a vida como a conhecemos. Então, as respostas que falavam que a água é essencial para a forma de vida foram aceitas, tá? Questão 5. Na questão 5, então, tem uma imagem das camadas da Terra, numeradas de 1 a 4, e você tinha que dizer quem era quem. Então, o número 1, que é essa casquinha de fora, crosta terrestre ou litosfera. Número 2, que é essa camadinha aqui do meio, é o manto. Número 3, núcleo externo. E a camada mais interna de todas, número 4, núcleo interno. Questão 8. O gnomon é um antigo relógio de sol inventado por Anaximandro há mais de 5.000 anos. De que forma o gnomon mostra a passagem do tempo? A gente fez um vídeo sobre isso, né? Então, aqui na imagem você está vendo uma pessoa, ela está sendo colocada como se ela fosse o gnomon, como se ela fosse aquela varetinha que a gente usou no vídeo, ou como se ela fosse o pilar. E à medida que a posição do sol muda durante o dia, então a projeção da sombra desse pilar ou dessa pessoa, ou disso que está sendo usado como gnomon, vai mudando. Então, esses outros pilarzinhos que a gente está vendo aí são a marca das horas, ou a marca da passagem do tempo. Então, qual é a resposta que poderia ser aceitável? O gnomon mostra a passagem do tempo conforme a projeção da sombra do pilar, né? Muda de acordo com a mudança da posição do Sol no céu. A cada posição do Sol no céu, a sombra do gnomon está em uma posição diferente, marcando uma hora ou um movimento diferente do dia.
Obviamente que não podia ser de acordo com a sombra do Sol, né? Porque quando o Sol tem uma sombra, isso chama-se eclipse, tá? Então, cuidado aí com como que você escreve a sua resposta, para você não ficar com entendimento confuso. Questão 7. As formas hoje viventes e muitas outras já extintas surgiram em um período geológico ocorrido há 542 milhões de anos. Que período geológico é esse? Período Cambriano, que a gente também chamou de explosão cambriana, que foi quando as diversas formas de vida existentes e muitas já extintas apareceram. Algumas ficaram por lá mesmo. 8. É muito comum vermos representações da ascendência humana a partir de uma imagem que sugere uma linha evolutiva direta entre esforços conhecidos da família Hominidae e o humano moderno. Entretanto, hoje sabemos que essa representação está errada, pois nem os neandertais e muito menos os chimpanzés são ascendentes diretos dos humanos, embora compartilhemos um ancestral comum muito lá atrás no passado. Dessa forma, devemos abandonar a representação em linha reta, adotar a representação mais próxima dos achados científicos atuais. Essa representação está citada em uma das opções abaixo. Marque. Então, foi um vídeo que também apresenta uma dessas linhas evolutivas. Essa que eu falei que está errada, que ela é muito comum nas demonstrações e que é completamente errada, é essa opção A, que parece uma linha evolutiva direta, desde um símio, né, aqui andando pelas duas patas traseiras, apoiando pelos nós das mãos, como se ele estivesse levantando e virasse um homem moderno. Não é isso que acontece, essa representação está errada, já foi abandonada, mas infelizmente pela consagração do uso ela continua. É essa aqui que está errada. A outra, essa B, é uma árvore genealógica. Então você está vendo uma árvore e todos os representantes de cada um dos ramos dessa árvore é um humano, ancestral seu, porém da sua família. Então essa é uma árvore genealógica. Essa não é uma árvore da ascendência do ser humano. Aqui a resposta C, que seria a correta, que é uma árvore filogenética, onde mostra um ascendente da família Hominidea e depois os seus descendentes. E nem todos eles são ascendentes diretos do ser humano. Então você tem aqui o ser humano, aqui você tem dois parentes próximos, digamos assim, que são do gênero Pan. Aí tem o gorila, aí tem o orangotango, aí tem o gibão. Quer dizer, e todos eles têm em comum um ancestral lá em cima, da mesma família Hominidae. Mas você percebe que nem todos eles são ancestrais diretos do ser humano, né? Aqui o Pan já diferenciou, não é ancestral direto. Até porque, como o vídeo diz, se a gente compartilha o mesmo tempo geológico, como é que um é ascendente do outro em linha direta? Não dá. Então, essa aqui seria a correta, né? Que seria uma árvore filogenética. Aqui o D é uma representação, é um meme, na verdade, que está falando da evolução e da involução do ser humano em linha reta, né? Isso é uma representação memética. Então, fala do chimpanzé seguindo a evolução e depois virando um ser humano na frente do computador. Obviamente que isso está errado. E aqui é outro meme erradíssimo, né? Que é o ser humano, no final, virando um jacaré, né? Deve ser depois da vacina. Enfim, a resposta correta é a resposta D, C. Questão 9. Na 9, a primeira vacina foi desenvolvida contra a varíola em 1796. Essa doença atingiu a humanidade por pelo menos 3.000 anos, tendo matado cerca de 300 milhões de pessoas só no século XX. A varíola hoje está erradicada, quer dizer, eliminada no mundo inteiro.
graças aos intensos esforços que o mundo empreendeu até o último caso registrado, em 1978. Na linha abaixo, cite 3 vacinas que constam da sua caderneta obrigatória de vacinação da criança até os 5 anos de idade. Então, basta você pegar sua cadernetinha e ver lá quais as vacinas que você tomou até 5 anos de idade. Eu podia escolher 3. Aqui tem várias. Tem tuberculose, hepatite, sarampo, cachumba, rubéola, meningite. Podia ter catapora, podia ter febre amarela. Enfim, era só escolher 3 que estavam lá na sua cadernetinha de vacinação e colocar aí. Questão 10. Comprovada em 1915, a teoria da deriva continental foi uma descoberta científica que explicou por que temos espécies de plantas e animais em lugares tão distantes do planeta, espécies parecidas, né? E por que o litoral brasileiro e a costa africana se encaixam como um quebra-cabeça, e como os continentes estão se afastando. Essa descoberta científica é o avanço do século. Quer dizer, era só olhar o ano da descoberta, 1915, e sempre que você tem um ano, 1915, você pega os 2 primeiros números e acrescenta 1 para você saber em que século você está. No caso, 1915, 19. 19 mais 1, 20. Então, correto aqui, século 20. Nós estamos no ano 2021. Então, você pega os 2 primeiros números, 20, acrescenta 1, nós estamos no século 21 agora, tá? Então, sempre para você descobrir qual século que a gente está pesquisando, você pega os 2 primeiros números desse século, soma 1, e você sabe em que século que você está. Agora a correção da segunda chamada de ciências do 7º ano. Então, continuando aqui. Questão 1. São 4 os subsistemas do planeta Terra. A água é o elemento do subsistema 1. O ar é o elemento do subsistema 2. Os seres vivos são elementos do subsistema 3. E as rochas são elementos do subsistema 4. Identifique quem são os subsistemas 1, 2, 3 e 4. Tem que escrever quem é quem. Então, vamos lá. Eu tenho que escrever quem é 1, quem é o 2, quem é o 3 e quem é o 4. Não posso sair colocando sem eu dizer quem é quem, né? Bom, se a água é o elemento do subsistema 1, o 1 é a hidrosfera. Se o ar é o elemento do subsistema 2, o 2 é a atmosfera. Se as rochas... Se os seres vivos são elementos do subsistema 3, então 3 é a biosfera. E se as rochas são elementos do subsistema 4, então 4 é litosfera ou crosta terrestre. Questão 2. A retroescavadeira é uma máquina utilizada no setor agrícola e também na construção civil. Consiste em uma espécie de trator com uma pá carregadeira montada na frente e uma pequena concha na traseira. Porém, é comum ver diversos outros acessórios acoplados. Na imagem abaixo, vemos a retroescavadeira interagindo com um dos subsistemas terrestres. Qual seria? Bom, ela está escavando a terra, né? Se ela está escavando a terra, está escavando o solo, ela está interagindo com a litosfera ou crosta terrestre. Questão 3. A litosfera não é uma massa única de terra, mas sim formada por vários blocos de terra que formam a parte emersa dos continentes, ou seja, acima da água. E também o leito marinho, ou seja, abaixo da água. Como se chamam esses blocos? Bom, então aqui na imagem você vê que onde a gente pisa é a parte que está acima da água. Porém, a crosta terrestre, ela não é um bloco contínuo, ele é formado por vários pedacinhos.
né? Ou blocos ou pedacinhos. Como é que é o nome desses blocos? Como é que é o nome desses pedacinhos? São as placas tectônicas, que a gente já viu que elas até se movem uma em relação às outras, né? Ora se afastando, ora colidindo, ora uma submerge em relação à outra. Enfim, tem vários movimentos aí que a gente já viu em um desses vídeos aí que a gente acompanhou. Questão 4. A crosta terrestre é a camada onde encontramos o solo, ou seja, onde pisamos e onde as plantas se desenvolvem. O solo é formado por uma mistura de substâncias. Que substâncias são essas? Bom, são as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Também poderia colocar organismos em decomposição, que é a matéria orgânica, ou também minerais, tá? Então, substâncias orgânicas, que são os organismos em decomposição, e as substâncias inorgânicas, que são os minerais. Questão 5. Há 3 tipos de rocha: a rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. A pedra pómez é um objeto que muitos de nós possuímos em casa para fazer a higienização dos pés. Essa rocha pertence a qual tipo, né? Qual tipo de rocha pertence à pedra pómez? A pedra pómez é um tipo de rocha magmática ou ígnea, ou seja, ela se formou a partir do resfriamento da lava vulcânica. Então, se ela se originou do resfriamento da lava vulcânica, ela é uma rocha magmática ou ígnea. Questão 6. Podemos estudar e reconstruir a vida do passado da Terra e assim saber como eram os tipos de vida e o ambiente que nos precedia no planeta. Esses registros das antigas formas de vida podem estar incrustados em âmbar, preservados no gelo, moldados em rocha sedimentar ou permineralizados, como se fossem rochas. Essas formas antigas de vida são os... Aí apresenta uma foto de um desses registros, que são fósseis. A imagem estava aí justamente para ajudar você a lembrar do que é isso aí. 4. O gnomon é um antigo instrumento de verificação da passagem do dia a partir da aparente trajetória do Sol no céu. Em que condições o gnomon não funciona? Vamos lembrar? O gnomon ele funciona a partir da projeção do pilar ou do gnomon no solo. Então, quando é que o gnomon não vai funcionar? Ora, quando não tem sombra. E quando não tem sombra? Quando está nublado, quando está de noite, quando não tem sol. Então, nessas condições, quando não há sombra ou quando está de noite, o gnomon não pode marcar as horas. Questão 8. A Pangeia, ou supercontinente, foi a formação continental que prevaleceu no planeta durante a era Paleozoica, entre 570 a 290 milhões de anos atrás. Depois desse período, na era Mesozoica, que inclusive é a era dos dinossauros, né? De 250 a 135 milhões de anos, iniciou-se a fase de fragmentação da Pangeia em 2 grandes massas continentais. Ou seja, era um único bloco continental e agora fragmentou em 2, a Laurásia e a Gondwana. Essas massas continentais também se fragmentaram e os 5 fragmentos restantes continuam se afastando entre si, resultando na atual formação em 5 continentes: as 3 Américas, a Europa e a Ásia. Qual é o nome da teoria científica que explica o afastamento continental e a atual conformação da parte sólida do planeta? Então, aqui embaixo você está vendo como que a conformação atual dos continentes se formou. Primeiro, uma grande massa continental no Permiano, 225 milhões de anos atrás, e depois essa fragmentação dessa massa continental em vários blocos ou vários continentes. E o nome dessa teoria científica que explica
essa mudança no formato da parte sólida da Terra é a teoria da deriva continental. 9. A diabetes é uma doença metabólica que atinge cerca de 463 milhões de adultos no mundo todo. Caracteriza-se pela dificuldade das células do organismo absorverem a glicose, importante nutriente energético. Algumas formas de diabetes são tratadas com injeções de insulina. É o hormônio que facilita a absorção da glicose pelas células. A partir de 1922, a insulina passou a ser produzida artificialmente, o que tornou o tratamento da diabetes mais acessível, salvando milhões de vidas desde então. A produção de insulina de forma artificial foi um avanço científico, tecnológico, aí você tinha que dizer de qual ano. Bom, bastava voltar lá no ano de produção da insulina artificial, que foi 1922. Então, se o ano é 1922, que século é esse? Pega esses dois números da frente, 19, e soma 1. Logo, é século 20. E na 10, a imagem abaixo representa as estruturas internas do nosso planeta. De qual dessas estruturas internas é originada a lava expelida pelos vulcões durante a erupção? É a crosta? É o manto? É o núcleo externo ou é o núcleo interno? É o manto, tá? Então, essa foi a nossa correção da primeira e da segunda chamada da avaliação do primeiro bimestre do 7º ano. Ainda bem que você ficou até o final, amiguinho, porque esse vídeo também tem uma tarefinha. Então, como sempre, você vai colocar o cabeçalho, Rio de Janeiro, a data, aluno turma, o assunto da videoaula de hoje, vídeo 9, correção das avaliações de primeira e segunda chamadas de ciências do primeiro bimestre. E vai dar um ok. Tira uma foto desse registro e você vai me mandar pelo Google Sala de Aula e não mais pelo WhatsApp. Então, preste atenção. Você vai fazer o registro, vai fazer a imagem e vai me mandar aqui pelo Google Sala de Aula, entrando daquela forma que eu já ensinei para vocês, com o login do Rio Educa, enfim, tá no vídeo 7 explicando. Apenas os alunos que não têm acesso ao Google Sala de Aula podem enviar esse registro para o número de WhatsApp que vocês já estão acostumados. Como eu sei de cada um quem tem acesso e quem não tem, então você se certifica que você não tem acesso, tá? Porque se você tiver acesso, você manda por lá exclusivamente, tá? Só se você não tiver o acesso ao aplicativo Rio Educa, que são pouquíssimos casos, se não me engano, são 6 que eu me lembre. Então, se você não tivesse acesso, você continua mandando por aqui até o Google liberar o acesso para você, tá bom? Essa imagem, ela também vai gerar ponto de frequência, se ela for enviada até o dia 6 de maio de 2021. Ou seja, você tem uma semana para enviar essa imagem. Depois dessa data, o trabalho pode ser enviado e será pontuado, mas o aluno não ganha a presença da aula. Então, vamos lembrar? Essa imagem enviada até o dia 6 de maio está dentro do prazo para você ganhar a frequência e o ponto de frequência. Depois dessa data, você pode mandar. Você ganha o ponto do trabalho, mas você não vai ganhar a frequência e o ponto da frequência, tá? Aí você vai me dizer assim, mas professora, eu não fiz nem a primeira chamada da prova e nem a segunda chamada. Eu tenho que mandar esse trabalho da correção do mesmo jeito? Sim, amiguinho. Você vai me mandar esse trabalho da correção do mesmo jeito. Você assistiu o vídeo todo,
Você viu o que foi cobrado na primeira chamada, viu o que foi cobrado na segunda chamada e não vai dar mais esse mole de não fazer nenhuma atividade e nenhuma prova. Tá combinado? Então, até a próxima semana. Um abraço para você. Tchau, tchau.